Bom sábado a todos. Obrigado, irmão Antônio, pelas palavras. Eu vou começar dizendo que realmente eu fui membro dessa igreja então, né? Eu estive aqui entre 82 e 91. E como eu não consegui casar aqui, eu fui casar em Campo Grande. Aqui as meninas me conheciam muito. Eu não tive sucesso na empreitada, não é verdade? Mas enfim, isso também de tudo não é verdade, porque eu casei com uma menina que conheci na infância. Então desmonta um pouco, né? Desmonta a dúvida, não é verdade? Mas eu fico feliz também porque eu olho daqui e vejo ainda semblantes de pessoas que estiveram comigo aqui naquela época. Vejo o Bruno, vejo Loíse, Eumã, vejo a irmã Lourdes, Paulão, vejo o meu primo Márcio, preciso dizer que ele é meu primo, não é? E vejo outras pessoas que eu não lembro o nome, e vejo alguns jovens que possivelmente estavam nascendo. Isso para mim é uma virtude, é sinal de que eu estou com boa saúde e vou vencendo. As pessoas dizem que vão envelhecendo, isso não faz parte do meu currículo. Está aqui a professora Márcia e Charles, seu esposo, que eu não me canso de dizer que foi essa distinta senhora que me deu estudo bíblico para eu me preparar para o batismo. Também não vou dizer o ano, para nos proteger. Eu deixo também um abraço querido, pastor Calixto, irmã Deise e seus filhos, e pelo agradecido desafio de falar em público quando temos um pastor sentado na congregação. Eu quase pedi para o senhor ir embora, mas tudo bem. Não é o caso, né, pastor? Somos amigos. E nós sabemos que temos pouco tempo. Pouco tempo. Muito pouco tempo. Pois não, Antônio? Eu deixei aqui o irmão fazer a explanação, mas nós iremos, antes de abrir a Bíblia, nós vamos ter uma parte musical. O Felipe está aqui com a gente. Do Felipe, que irá cantar. O Felipe está acompanhado também da sua esposa, a nossa irmã Kátia. Seja bem-vindo, Felipe. E assim da música, o irmão vai estar explanando a mensagem. Tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz as cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando o vulto conhecido. Esperam de abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar as trelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruçar no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas, um anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar as trelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde,
deserto o portão. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, se apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Fim de tarde, está deserto o portão. Obrigado, Felipe, pelo louvor. Que seja sempre uma preocupação no nosso coração, louvarmos a Deus juntamente do estudo da palavra de nosso Senhor. Gostaria de deixar com você, apenas antes de abrirmos a Bíblia, um comentário sobre a Missão Caleb. Realmente nós estamos vivendo um ano projetado para o evangelismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, especialmente na América do Sul. Você já foi informado disso em outras ocasiões, isso é verdade. Também estamos com os olhos voltados para o evangelismo para a cidade do Rio de Janeiro, visto que o projeto de evangelismo da Igreja Mundial para esse ano é alcançar grandes cidades como a nossa. A igreja mostra que está começando com o pé direito e de forma acelerada, quando nos primeiros dias do ano já lança um projeto de evangelismo para uma cidade tão grande como a nossa. Sabemos que é um desafio, mas esses desafios serão vencidos sob a direção do Espírito Santo. E eu e você somos parte desse projeto. Como o Antônio nos disse, os Calebes aportam aqui em Madureira na próxima segunda-feira, ao fim da tarde. Mas eu e você já estamos nos preparando a partir de agora. E o que eu e você vamos fazer aqui nessa igreja nesses dias? Bom, eu devo dizer a vocês que eu fui convidado para estar com vocês aqui o mês todo. Então não tem jeito. Eu e você vamos nos encontrar aqui todos os dias de culto. Eu moro perto daqui, moro em Campo Grande, é fácil de chegar. Quem mora mais longe do que eu? Pode levantar a mão. Olha aqui, ó, só tem álibi para esses dois, hein? O restante tem que chegar antes que eu chegue. Eu trabalho em Botafogo, vou estar vindo às quartas-feiras para cá também, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Mas o que nós vamos fazer aqui durante o mês de janeiro? Eu e você vamos nos preparar para recebermos o fruto da equipe dos Calebes. Na última semana do mês, nós teremos aqui uma semana de evangelismo à noite. De sábado a sábado. E nesta semana em especial, as pessoas que foram alcançadas através da interferência sobre-humana do Espírito Santo com o serviço dos Calebes estarão para honrar e glorificar a Deus neste lugar. E durante todas essas noites nós estaremos preparando e trabalhando para que essas pessoas decidam suas vidas ao lado de Jesus. É um projeto arrojado. Nós temos 2 semanas de trabalho, se não 3. E na quarta, a colheita. Então eu convido você para orarmos por esse projeto. Não que o convite fique apenas aqui de microfone, mas que você permita que o Espírito Santo te incomode na sua casa. Hoje, cada dia, num momento especial onde você vai poder dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e orar por esta equipe de trabalho, pela linha de frente. Nós estaremos nesse lugar preparando o nosso coração, o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa palavra, para que estas pessoas se sintam em casa quando chegarem aqui. Não somente os Calebes, mas o fruto que será produzido do trabalho desses jovens. Jovens que estão abandonando um mês de férias, contato direto com a família, a oportunidade de passearem, viajarem, quem sabe, para entregarem o seu talento
aos pés do Criador. Eu e você estaremos trabalhando neste lugar, orando por esta equipe, orando por nós mesmos e preparando a nossa mente, o nosso coração para recebermos as novas ovelhas do rebanho do Senhor. É isso que eu e você vamos fazer até o início da semana da colheita, na última semana de janeiro. Então, prepare o seu coração. Está quente, não está, irmãos? O mês quente é o mês de janeiro. Mas olha, eu fui informado aí que vai cair uma chuvinha toda tarde para aliviar o sofrimento do povo. Então, depois da chuvinha da tarde de domingo, você vem para cá. Depois da chuvinha da tarde de quarta-feira, você vem também. Se não chover, você vem. Você vem de qualquer jeito. Porque eu e você estaremos orando para que o Senhor Jesus opere milagres dentro do nosso arraial. Esse é o projeto maravilhoso que Deus nos concedeu para o mês de janeiro de 2015. Eu quero dizer a você também, de todo o coração, que o Senhor Jesus se faz presente neste lugar. E isso não é novidade para você. Porque através da presença sobrenatural do Espírito Santo, o Senhor Jesus vem cada dia de culto à sua casa receber os seus, que somos nós. Porque nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos possessão dele. Nós somos parte do seu tesouro pessoal. E ele vem nos receber a cada dia de louvor e adoração na sua santa casa. Eu quero dizer a você 3 coisas, se não uma só. Quero dizer a você que Jesus está voltando. Ele não vai voltar. Ele está voltando. Está acontecendo. Eu quero pedir a você para você olhar ao redor a natureza e perceber se a natureza não está clamando pela volta do seu Criador. Se no que você observa hoje nas águas, nos mares, nos oceanos, nas tempestades, nos ventos, nas colheitas, não nos diz que o Senhor Deus está sendo clamado pela criação. Não é mesmo isso que você vê? Nós não precisamos de Bíblia para isso. Nós podemos olhar ao redor e percebemos que o Senhor Jesus está voltando rápido, porque a criação está dizendo isso. Também gostaria de dizer a você o segundo ponto. Jesus Cristo está voltando rápido por causa da matemática. Vou me aproximar de você aqui. Você abre a Bíblia, em algum lugar está escrito a seguinte reclamação, em relação à demora da volta de Jesus. Você já leu isso? Lá está escrito alguma coisa como o seguinte: desde que os antepassados descansaram, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus e Ele não veio. Vocês já leram isso na Bíblia? É isso que está lá? Mais ou menos isso? Eu gostaria de fazer uma conta com você aqui, para deixar bem claro entre nós que o Senhor Jesus está voltando rápido, Ele não demora. Eu e você sabemos que temos 2 oportunidades de nos encontrarmos com Jesus. A Bíblia se ensina. A primeira oportunidade é vivos, em pé, em nossos próprios joelhos, observarmos para os céus e na nuvens dos céus aparecer um grande cortejo de anjos celestiais e o Senhor Jesus ao centro deles. Ele nos convocará para a eternidade após a ressurreição dos santos que morreram. É isso mesmo que a Bíblia diz? A sua Bíblia também ensina isso? Essa é uma das oportunidades de ver a volta de Jesus. A outra oportunidade de ver a volta de Jesus é quando somos alcançados pela morte. Porque a Bíblia em Eclesiastes diz que depois da morte não há ciência, não há prazer, não há consciência de nada. Não há nenhuma informação sobre o que acontece debaixo do sol. E, portanto, quando a pessoa aqui na terra é alcançada pela morte, a sua conta com o Senhor Jesus é fechada. E eu pergunto para você, você conhece alguém hoje vivo entre nós que tem aproximadamente 4.500 anos de vida? Alguém conhece? Eu também não. Você conhece alguém que tem aí uns 450 anos vivo hoje? Também não. Mas você conhece pessoas com 80 anos? 90? 70? E eu gostaria que você fizesse a seguinte matemática: se não há pessoas entre nós com 4.500 anos, nem 450 anos, nós não podemos olhar para o texto bíblico e dizer que o Senhor Jesus está demorando, porque essas pessoas também já receberam o seu fechamento de conta, quando a morte os alcançou.
e no seu determinado período de vida, em sua determinada região e época, tiveram a mesma oportunidade que nós temos de fazer a escolha de vivermos ao lado do Senhor Jesus. Mas a melhor de todas as contas é a seguinte: essa conta é doméstica, essa conta pertence à cultura de doutrina religiosa e espiritual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós recebemos membros na igreja através do batismo, você concorda? É isso? Esse é o meio principal de acesso ao rebanho de Deus. Nós podemos levar os Calebes à rua, nós podemos fazer uma classe bíblica, nós podemos fazer uma semana de evangelismo, uma semana de colheita, uma semana de pregação do evangelho, e pessoas serão orientadas através da Bíblia e decidirão, de acordo com o seu livre-arbítrio, que querem viver ao lado de Jesus, e elas passarão pelo tanque batismal, pelo batistério, serão membros do rebanho do Senhor Deus de forma legal e oficial. Nós também temos uma classe que vive entre nós, são os pequenos que estiveram aqui, as crianças. Eles vão crescendo, aprendendo sobre o Senhor Jesus. Em algum momento da vida ali, 9, 10, 11 anos, não é isso mesmo? Elas são instruídas de forma peculiar para decidirem a fé em Jesus Cristo. E elas passam a fazer parte também de forma legal e oficial do rebanho do Senhor. Não é isso que acontece? Eu quero perguntar a você, especialmente com esse grupo, a pergunta serve para o outro também. Quando batizamos um pequeno com 10 anos, e aos 18 anos de idade, esse pequeno sofre um acidente de trânsito e não resiste. Quantos anos demorou para Jesus voltar para esse jovem? 10 para 18. Você sabe fazer essa conta? Quantos anos? 8 anos. 8 anos é muito tempo, o que você acha? Talvez seja muito tempo para algumas coisas, mas para uma vida não é verdade? Amigos, a morte tem ceifado pessoas que amamos, Jesus tem voltado para essas pessoas, e eu volto a dizer para você, Jesus Cristo está voltando rápido. Eu e você não sabemos quanto tempo ainda temos nesta terra, não é verdade? Quanto tempo nós temos? Quem pode pôr a mão no amanhã? Onde está a garantia do nosso futuro? Podemos fazer planos, podemos costurar projetos, mas não temos garantia de que vamos vivê-los. A nossa oportunidade de decidirmos acreditar que o Senhor Jesus está voltando rápido, é hoje. Quando recebermos o fruto dos Calebes que entrarão por essas portas desta igreja, nós precisamos olhar para as pessoas com a importância de que elas estão decidindo de uma forma em que também percebem que não podem perder tempo. Porque o tempo é escasso. Ele é curto demais. Alguns de nós já fez a conta de quantos anos mais ainda há de perspectiva nessa vida. Alguns de nós já fez essa conta. A conta não dá muito tempo. Nós estamos, eu e você, nesse momento, meditando sobre o precioso tempo que o Senhor Deus tem dado a cada um de nós de maneira livre. E o que eu estou fazendo com o meu tempo? E você? O que você está fazendo com o precioso tempo, que é um dos maiores presentes que o Senhor Deus deu a cada pessoa da humanidade? Vou pedir você para abrir a sua Bíblia. Sobre o contexto da volta de Jesus, sobre o contexto de Jesus estar voltando rápido, eu quero dizer para você que eu e você precisamos orar para que o Senhor Jesus volte logo. Você ora para que o Senhor Jesus volte? Você já foi convidado a participar de um grupo de oração, onde a oração principal é pedir que o Senhor Jesus volte logo? Eu quero dizer a você nessa manhã, com todo carinho, que dentro de alguns minutos eu e você vamos estar orando para que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Pense durante a meditação desta manhã o que você gostaria de dizer nessa prece. Porque você vai ter oportunidade de orar dentro de alguns minutos para que o Senhor Jesus volte logo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora no livro de Gênesis, no capítulo 2, no início da Bíblia. Nós temos aqui um texto especial com 3 versos
que começam a nos responder algumas perguntas. E a primeira pergunta que nós temos que responder nesta manhã, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 1, é: quem é Deus no contexto da volta de Jesus? Quem é Deus? Quem é Deus o Pai, a quem referimos as nossas preces, as nossas orações? A minha Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 1, ela diz o seguinte, vamos ler apenas os 3 primeiros versos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quem é Deus no contexto da volta de Jesus? Segundo Gênesis 2, de 1 a 3, Deus é o Criador. Essa característica não foi dada a nenhum de nós. Essa característica é tão ímpar que esse é o título que nós podemos identificar a Deus simplesmente dizendo a palavra Criador, porque só Ele pode criar. Quem é Deus no contexto da volta de Jesus? Segundo as profecias bíblicas e a palavra inspirada, o Senhor Deus, Ele é o Criador. Mas Ele tem outras características, e eu peço você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Aqui diz uma outra característica do Senhor Deus em relação à profecia da volta de Jesus. E eu gostaria que você estivesse já preparando o seu coração para a oração que vamos fazer dentro de alguns minutos, pedindo que Jesus volte. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, você lê a seguinte passagem bíblica. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando você lê em Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, Deus é o Criador. Quando você lê em Romanos, no capítulo 5, verso 8, foi isso que nós lemos? Deus é o quê? Deus é o nosso Redentor, o nosso resgatador. Ele morre pela humanidade pecadora para nos libertar do pecado. O plano da salvação que foi elaborado antes da criação deste mundo começa a ser posto em prática de forma irrevogável. O próprio Filho de Deus, o próprio Emanuel, o próprio Deus conosco, Ele entrega a sua vida pura, sem mácula, para substituir pessoas como nós, pecadores, que segundo a palavra de Deus, merecem a morte. Deus Criador, Deus Resgatador. E eu ainda convido você a ler o tema que está em Mateus, no capítulo 6, é a terceira mensagem que vamos ler nesta manhã, a respeito de quem é Deus no contexto da volta de Jesus. Mateus capítulo 6, nós vamos ler aqui 3 versos, eles estão no 31 ao 33, Mateus 6, 31 a 33, minha Bíblia diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E agora o mais importante, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus Criador, Deus Redentor e Deus Mantenedor. Nós ficamos ansiosos, não ficamos? Nós não ficamos ansiosos? Ficamos sim. É quase que natural. Para alguns de nós é incontrolável. A preocupação, a ansiedade com o dia de amanhã, com os haveres, com o vestir, com o comer, com o beber. Para alguns de nós isso tem levado a um estágio de ansiedade que pode ser considerado quase uma doença. Por que agimos assim? Eu preciso dizer primeiramente para mim mesmo que eu sirvo a um Deus de amor,
E se Ele é um Deus de amor, porque a palavra de Deus o apresenta dessa forma, não apenas por um texto descritivo, mas porque os atos do Deus Criador, do Deus Resgatador e do Deus Mantenedor, os atos descritos na sua Santa Palavra, mostram que somente um ser com um amor no seu caráter pode fazer o que Ele fez. Por que eu duvido? E entre tantas respostas para essa pergunta, eu quero dividir com você a minha. Porque o conhecemos pouco. Quando eu comecei a dirigir lá pelos 18, 19 anos, isso com carteira, né? Antes sem carteira, eu pensava que dirigia, mas era só tirar o carro da garagem e voltar. O meu pai não deixava eu ir mais longe do que isso, né? Meu pai é um homem com juízo. Então, e um belo dia o meu tio sentou-se do lado e nós íamos para Juiz de Fora. Eu, meu pai e o meu tio. E eu sabia que meu pai havia trabalhado no seu emprego a noite inteira, a noite toda. Ele havia chegado em casa, tomou um bom banho, comeu alguma coisa. E o que você faria agora? Você? Dormiria? Então eu entrei no banco de trás com a seguinte missão dada pela minha mãe: não deixe o seu pai dormir, converse com ele todo o tempo. Chamei o meu tio e dividi a comissão com ele. Olha, minha mãe disse que não posso deixá-lo dormir, vamos conversar com ele todo o tempo. Sabe o que ele disse para mim, meu tio? Eu vou dormir. Eu confio no seu pai, eu o conheço. Ele vai dirigir em paz até Juiz de Fora. Eu olhei para o meu tio e disse: estou perdido. Esse homem vai dormir de qualquer jeito. Não é possível que alguém consiga trabalhar a noite inteira e dirigir horas a fio. Irmãos, foi difícil aquilo para mim, porque eu fiquei o tempo todo acordado. O meu tio dormia o sono dos anjos. E o meu pai, com 5 minutos de viagem, disse para mim: fica quieto, menino. O passageiro do banco de trás conhecia e confiava no motorista. Eu não. Eu confiava na minha mãe. Mas quando eu voltei daquela viagem, eu tive que dizer para ela: olha, quando você entrar nesse carro com esse homem, você pode dormir à vontade. Eu fui proibido de falar uma única palavra e ele não dormiu. Eu sei agora que ele é um motorista eficiente. Posso confiar nele? Amigos, eu e você só vamos confiar de forma declarada no Senhor Jesus Cristo quando vivermos uma experiência ímpar, pessoal, com Ele. Eu vou poder dizer para as outras pessoas: sim, venha servir Jesus Cristo, porque Ele é a pessoa que faz assim, assim, assim. Ele salva, Ele perdoa, Ele abençoa, Ele provê. Ele é o Criador, Ele é o resgatador, Ele é o mantenedor. Eu e você muitas vezes não confiamos no Senhor Jesus Cristo. Uma das respostas pode ser essa: porque nós o conhecemos pouco. Nós quem? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz quem somos no contexto da volta de Jesus. Você já viu que Deus é o Criador, Deus é o resgatador e Ele é o mantenedor. E você, quem é no contexto da volta de Jesus? Quem sou eu nesse contexto? Volte a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Eu e você estamos descritos ali. Eu gostaria que você meditasse nos 3 versos que vamos ler agora. Estão em livros diferentes da Bíblia, mas eles falam da nossa condição no contexto da volta de Jesus. Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim a minha Bíblia: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, se lá no primeiro texto de quem é Deus, você tem um Criador, agora no primeiro texto de quem somos nós, você tem a criatura. Somos nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele nos criou por amor. E antes que você pergunte como é que Ele criou por amor alguém que Ele ainda não havia criado, que Ele não conhecia, eu posso dizer a você que a palavra escrita, a palavra inspirada diz que o Senhor Deus nos criou pelo amor que existia nele mesmo.
Por ser um ser de amor, Ele nos deu o privilégio de conhecermos a vida. Não essa vida de pecado, mas através dessa vida de pecado, o Senhor Deus tem um projeto para levar-nos para os céus, para vivermos como Ele vive. Eu sei que na minha mente, na sua mente, isso é difícil de realizar. Como é que podemos imaginar a realidade de um lugar que nunca estivemos lá? Mas nós podemos entendê-la à luz da palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler o segundo texto. O segundo texto está também no livro de Romanos, no capítulo 4. Perdão, capítulo 8 de Romanos. E aqui as coisas começam a mudar um pouco em relação à descrição deste grupo de criaturas que somos nós. Você leu sobre Deus que Ele é o Criador, que Ele é o resgatador e que Ele é o mantenedor. Até aqui você é a criatura, mas em Romanos 8, verso 14, você tem um pequenino verso que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí a coisa começa a mudar. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu fico pensando se às vezes não é muito duro quando nós abrimos a boca para dizer que aquelas pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus, segundo Romanos 8, verso 14, o que você pode dizer? Não são o quê? Não são filhos de Deus. O que mostra que eu e você somos filhos de Deus é quando a nossa vida é guiada pelo seu Santo Espírito. Guiado pelo seu Santo Espírito significa dizer que nos debruçamos sobre esse livro sagrado e buscamos a sua sabedoria e tentamos fazer com que as nossas atitudes sejam um reflexo daquilo que a Bíblia nos ensina. Isso é buscar ser filho de Deus. Acontece que isso não está em nós, mas depende da nossa escolha. Se você deseja ser chamado de filho de Deus, você precisa se confrontar com Romanos 8, no verso 14, onde a Bíblia diz que aqueles que são chamados filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Aquilo que não é virtude que está em nós por causa do pecado, é subjugado pela presença do Espírito Santo em nossas palavras e atitudes. Será que eu estou conseguindo chegar no seu coração? Tentar colocar de alguma forma prática o que é ser chamado de filho de Deus? Será que eu e você podemos fazer já um exame interno e buscarmos responder se à altura da meditação dessa manhã eu posso dizer que sou um filho de Deus? O que eu posso fazer para dizer para mim mesmo que posso ser um instrumento nas mãos de Deus para que outras criaturas, segundo Gênesis 2, verso 7, também sejam chamados filhos de Deus? O que eu posso fazer? Eu posso ter maravilhosos sermões, mas o sermão mais poderoso é o meu exemplo. Eu vivo como filho de Deus? Eu vou dizer para outras pessoas: venham para cá, juntem-se aos filhos de Deus. E o que elas estarão recebendo pelos olhos? O que elas estarão recebendo pelas minhas palavras? O que elas vão estar recebendo pelas minhas atitudes? Pelo meu testemunho, pela minha apresentação, minha forma de falar, de vestir, de andar, de comer? Elas vão se afastar de mim e vão dizer: realmente, eu estive uma tarde, uma manhã, eu estive um dia, uma semana, eu estive um mês na presença de um filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia mais uma vez, livro de Salmos, capítulo 34, verso 9. Terceiro tópico do que eu e você podemos meditar nessa manhã, sobre o nosso papel no contexto da volta do Senhor Jesus. Salmos 34, verso 9. Aqui realmente esse verso, ele foi colocado aqui nessa meditação para desafiar a nossa devoção a cada dia. Você lê em Salmos 34, verso 9, o seguinte: temei o Senhor
vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Com quem que o salmista está se comunicando? Ele está se comunicando com a criatura de Gênesis 2, verso 1 a 3? Não. Ele está se comunicando com o resgatado, que está em Romanos 4, verso 8? Também não. Ele está falando com aqueles que são mantidos pelo Senhor, de Mateus 6, 31 a 33? Não, ele também não está falando com essas pessoas. Agora, no Salmo 34, verso 9, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está se dirigindo aos filhos de Deus, que estão descritos em Romanos 8, verso 14, e ele está dizendo: vós, os seus santos, você é santo. Amém. Você é convidado a ser santo. Ah, mas como é difícil quando nós falamos dentro de um plano humano, dentro de uma igreja, dentro de um culto, dentro de um pequeno grupo, dentro de uma classe bíblica, de que nós fomos convocados pelo céu para sermos santos. Nós começamos a acelerar o exame interno, não é isso mesmo? Nós começamos a analisar o que foi dito hoje pela manhã em casa para os familiares. Começamos a analisar o que foi dito no trabalho na última semana, na faculdade no último semestre. Nós começamos a pensar naquilo que estamos fazendo, onde vamos, o que comemos, o que bebemos, as músicas que ouvimos. Nós começamos a acelerar o exame, porque agora fomos desafiados a nos sentirmos santos. E eu e você fizemos a mesma escola. Eu e você trilhamos o mesmo caminho. Você pode ter chegado para essa comunidade com mais anos de vida ou menos, não importa. Importa que você teve contato com a Santa Palavra de Deus e ela diz: você é criatura, você é filho de Deus, você é santo. Você precisa tomar posse da bênção. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é assim que você lê? Mas quando você tem fé em Deus que você pode ser santo, você o agrada e Ele vai habilitá-lo a viver através do Espírito Santo como santo. Se não for dessa maneira, este livro não traz a verdade. Nós estamos aqui em vão. A própria profecia da volta do Filho de Deus pode ser em verdade. Eu e você estamos vivendo um processo de santificação, ou seja, estamos soltando as amarras das coisas do mundo e progredindo para o reino de glória. Esse processo de abandonar as coisas seculares e mundanas a cada dia, subir o degrau da santificação, nos torna santos. Para descontrair um pouco, você imagina se você é encontrado hoje à tarde por alguém que você conhece, não é? Você chega em casa, recebe visitas, fim de ano, férias, né? As pessoas viajam muito. Quem sabe você vai à casa de alguém, já está marcado hoje à noite um lanche, né? Isso acontece, né? Eu, quando frequentava aqui, todo sábado à noite tinha uma pizza na casa de um irmão, não conto para ninguém. Para vocês não irem lá perturbar esse irmão, né? Imagina se você é encontrado agora por alguém, vai a algum lugar e a pessoa te pergunta: então, como você está? E você vai responder segundo a Bíblia. Segundo o Salmos 34, verso 9, você vai dizer: santo. Está pronto para assumir que é santo? Está pronta? Você está preparado para fazer oração em alguns minutos, para pedir que Jesus Cristo volte? O que você vai dizer nessa oração? Se eu o convidasse para vir aqui agora orar pedindo para Jesus voltar, vou escolher aleatoriamente, tá? O que você diria nessa oração? Você oraria a Deus, porque você foi orientado. Você oraria talvez ao Espírito Santo, porque você também foi orientado. E ao final você falaria em nome de Jesus. Mas nesse conteúdo, o que você diria? Quais seriam os apelos? Qual é o coração que está dentro de você, que vai produzir um texto longo ou curto, para dirigir-se ao Criador,
dirigir-se ao resgatador, dirigir-se ao mantenedor, para que ele envie urgentemente o seu filho. Quais são as palavras? Você está pensando nisso agora? Eu não deixo você esquecer, não é? Toda hora eu volto com essa pergunta. Eu já sei o texto. Você até conhece. Só que eu não posso dizer agora, porque antes eu e você somos desafiados a entender que nascemos criaturas. Mas segundo as nossas escolhas somos chamados a ser filhos de Deus, através da orientação do Espírito Santo. Mas que o salmista, inspirado pelo grande Criador do universo, ele nos desafia a sermos santos. Vocês que estão aí em cima já estão pensando na oração? Eu posso chamar alguém daí? Talvez eu chame alguém bem sorridente. Aqui embaixo tem uma menina bem sorridente, lá em cima também. Vamos para a Bíblia? A Bíblia tem um texto que eu admiro muito, quando eu falo sobre a volta de Jesus. Porque nós falamos até agora de Deus o Pai e falamos de nós. Mas eu gostaria de falar a respeito dele que vai voltar. Atos capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia lá? Atos capítulo 4. Atos 4, a partir do verso 11. Perdão, Atos 4, a partir do verso 11. Nós vamos ler também 3 versos. Esse estudo bíblico não pode ter mais de 3 versos. Vocês já prepararam, já perceberam, né? Tudo 3 versos, né? Então vamos ler 3 versos aqui. Atos capítulo 4, de 11 a 13. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a minha Bíblia continua dizendo o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Nós vamos orar, já vamos orar. Eu gostaria só de dividir com você algumas considerações sobre esse texto. Deus Criador, Deus Resgatador, Deus Mantenedor. Ele trabalha a favor da criatura, de seus filhos e de seus santos, que somos nós. Um homem comum como nós, Pedro, num discurso à porta do templo, ele diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos dos nossos pecados, senão Jesus o Cristo. Isso está no capítulo 4 de Atos, como você leu. Quando você volta para o capítulo 3, não precisa mexer na sua Bíblia agora, você encontra o relato de que Pedro e João vinham subindo ao templo e encontram ali um homem que não andava. E pelo poder da presença do Espírito Santo, esse homem é curado. Quando você volta para o capítulo 2 de Atos, você percebe que ali é a descrição do maravilhoso e miraculoso dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo fora derramado sobre os discípulos, agora apóstolos de Jesus, e eles saíram para pregar em línguas diferentes das quais conheciam por sua pátria mãe, e aproximadamente 3.000 pessoas foram colocadas no rebanho de Jesus em um único dia. Quando você vai para o capítulo 1 de Atos, você tem ali o relato da ascensão de nosso Senhor aos céus. É um livro extraordinário, não é? A ascensão de nosso Senhor, o derramamento do Espírito Santo, a cura de um homem que nunca havia andado,
e o depoimento de que Jesus Cristo é o único pelo qual sejamos salvos dos nossos pecados. O que acontece com Pedro e João e com aquele homem que não andava é o resultado de alguém que tinha uma experiência com o Senhor e transferiu a outro. Aqueles homens haviam convivido com o Senhor Jesus. Comeram com o Senhor Jesus, beberam. Eu e você também podemos comer e beber com o Senhor Jesus no nosso dia a dia, ao convidá-lo para estar conosco à ceia, à mesa em nossas casas. Aqueles homens dividiram com alguém que nunca havia andado um poder de alguém que somente alguém poderia dar poder para curar, para restaurar. O Senhor Jesus diz que vai nos voltar, não para fazermos uma viagem intergaláctica. Ele está voltando porque Ele ama. Ele ama você individualmente. Você pode escolher viver como filho de Deus e como seu santo aqui na terra, se você assim desejar. A sua oração já está pronta? Posso chamar você aqui? Vamos orar juntos? Eu quero convidar o piano. Eu quero convidar você também. Que tal se todos nós orarmos juntos agora, para que Jesus volte logo? Você quer vir aqui perto de mim para orarmos juntos? Venha, se você quiser vir. Nós vamos projetar aqui uma oração, ela será uma oração cantada. Uma oração que você dirigirá ao Senhor Deus pelo teu desejo de ver Jesus Cristo voltar. Você quer vê-lo voltar? Você o verá. Mesmo que a morte o alcance aqui, no dia de Jesus Cristo, os seus santos serão ressuscitados e verão o Senhor Jesus voltar em glória. Você quer vir aqui à frente? Você quer vir recitar? Esta oração está no Inário Adventista. Por isso que eu disse que você já conhecia o texto da oração. Vem para cá, vem junto comigo, vem perto do altar de Deus. Nós temos um mês de desafio pela frente. Só com muita oração, com muita entrega, muito louvor vamos vencer. Eu quero convidar você para vir aqui perto do altar de Deus. Nós vamos cantar uma oração maravilhosa ao Senhor Deus, pedindo que Ele nos envie urgentemente o seu Filho Jesus. Você quer vir mais? Pode vir. Ele quer que você se sinta o seu filho, que você seja o santo do seu arraial. E Ele pode fazer isso por mim e por você nessa manhã. Vamos orar? O piano vai tocar para nós e nós vamos orar a Deus através desta oração cantada. Hino 143 do Inário Adventista. Cristo
procurando aprender como seremos os santos de Deus. Não no conceito, não na palavra, mas no testemunho vivo. Para que outras pessoas percebam que Jesus Cristo está voltando e está voltando logo. Ore por esse projeto. Pessoas serão alcançadas para a honra e glória de Deus através da sua oração. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, louvado e adorado seja o teu nome nessa manhã mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos criou, que o Senhor nos resgatou do pecado e porque o Senhor nos mantém neste mundo até a breve volta de Jesus. Queremos te pedir mais uma vez, Senhor, envia o teu Filho para nos buscar. Nós queremos viver aqui nesta terra como teus filhos, como os teus santos. Por isso te pedimos, Senhor, opera em nossos corações o milagre da transformação a cada manhã. Que nós possamos falar de Jesus como alguém que conhecemos, com o poder da intimidade de alguém que vive uma experiência com Jesus. Que as pessoas que se encontrem conosco, Senhor Deus, elas sejam tocadas pelo Espírito Santo para sentirem o desejo de fazerem parte do teu rebanho nesta terra e do teu povo santo nos céus. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, por nos perdoar e por nos amar. Em nome dele, o teu Filho amado Jesus, nós oramos nesta manhã. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Estou